10 fatos sobre os corvos que vão deixar você fascinado. Desde a literatura até o cinema, os corvos sempre foram animais associados a elementos obscuros e sombrios até a morte. O clima de mistério que gira em torno dessa aves fez com as pessoas tivessem mais do que curiosidade em descobrir mais detalhes sobre o animal. Para acabar com a ideia de que os corvos são animais malignos. Os corvos são inteligentes. Há quem diga que a inteligência dessa ave equivale a 2 chimpanzés e 2 golfinhos. Na natureza, os corvos já provaram que são capazes de atirar pedras de pessoa para evitar que elas alcancem seus ninhos. Assim como pode se fingir de mortos ao lado da carcaça de um castor, para espantar outros corvos e garantir que serão os únicos a saborear o banquete. Ainda se perceber que está sendo observado por outro corvo, o pássaro esconde seu alimento e engana seu colega, fazendo de conta que guardou a comida em outro lugar, quando na verdade o esconderijo é outro, mas como todos os corvos. Mas como todos os corvos são igualmente inteligentes, nem sempre essa tática funciona. 2 Os corvos imitam a voz humana. Não é à toa que Edgar Allan Poe dedicou um de seus poemas mais importantes a um corvo misterioso que repetia a palavra nevermore ao longo do texto, assim como o. Quando criadas em cativeiro, essas aves conseguem até mesmo falar com mais habilidade do que alguns, imitando também barulhos de carros, descargas e reproduzindo sons características de outros animais. Na natureza, os corvos são conhecidos por imitar o som de lobos e raposas para atrair essas espécies até carcaças que eles não conseguem abrir. Assim que o animal termina de se alimentar, o corvo aproveita os restos sem fazer esforço. 3 Os corvos usam linguagem corporal. Além de ter a capacidade de imitar a voz humana e os sons de outros animais, os corvos também usam linguagem corporal de maneira sofisticada para se comunicar. Um estudo realizado na Áustria mostrou que as aves usam seus bicos para indicar um objeto a outro pássaro, que é basicamente o mesmo que apontamos os dedos para algo. Os pesquisadores identificaram que os corvos também seguram objetos para poder chamar a atenção de outro corvo. Depois dos primatas, essa é a primeira vez que ciência encontra esse tipo de linguagem entre os animais. 4 Os corvos sergipe adaptam facilmente. A história da espécie mostrou que esses animais podem viver nos diversos habitats montanhas nevadas, desertos, floresta e etc. Sua dieta também é vasta e inclui peixes, carnes, semente frutas, carniças e lixo. Se preciso, um corvo pode chegar a enganar outro animal para poder roubar sua comida. Tendo pouco predadores, eles chegam a viver 17 anos na natureza e até 40 anos em cativeiro. 5 Os corvos representavam a encarnação do mal na França. O pequeno animal de pluma negras representava o próprio mal em algumas culturas europeias. Na França, acredita-se que os corvos eram as almas de padres e freiras perversos. Para os alemães, as aves a reencarnação das almas condenadas e, às vezes, representavam o próprio diabo. Já na Suécia, os corvos que considerados as almas das pessoas assassinadas que não eram considerados as almas das pessoas assassinadas que não tiveram direito a um católicos. Por fim, os dinamarqueses acreditavam que se você visse um corvo que tivesse um buraco na asa, ao olhar através desse buraco, você se transformaria em um corvo também. 6 Os corvos fazem parte de muitos mitos. Desde o Tibete até a Grécia, as pessoas acreditam que os corvos eram mensageiros dos deuses. Durante as batalhas, as deusas celtas se transformavam em corvos.
Já Odin, o deus da mitologia nórdica, tinha dois corvos, Ugin, pensamento, e Munin, memória, que voavam ao redor do mundo durante o dia e, à noite, contavam ao deus tudo o que tinham visto. Os chineses diziam que os corvos traziam um clima ruim para as florestas para avisar as pessoas de os deuses passariam por ali, e alguma tribo nativas da América adoravam o corvo como uma deidade. Lei de descreverem como um pregador de peça, que estaria envolvido na criação do mundo. 7. Os corvos são extremamente brincalhões. Talvez hoje nativo-americanos não estivesse de todo errado quanto à natureza brincalhona. 2 corvos, essas aves já foram vistas usando montanhas do Alasca e do Canadá como grandes escorregadores. Além disso, é comum que os corvos brinquem de bobinhos com outras espécies como lobo-londres e cães. Os corvos também fazem de brinquedos, o que é um comportamento bem raro entre os animais, usando galhos, pinhas, bolas de golfe ou pedra para brincarem sozinhos ou em grupo. Mas o mais engraçado é que os pássaros também provocam ou tiram sarro de outros animais simplesmente porque acham divertidos. 8. Os corvos tomam banho de formiga. O comportamento estranho, mas bastante comum, também é frequente entre outras espécies de pássaro. Para tomar um banho de formigas, as aves se deitam em cima de trilhas de insetos e passar a pasta de formigas nas penas. Algumas teorias acreditam que as aves fazem isso porque as formigas têm uma ação inseticida e fungicida no corpo do pássaro. Outros dizem que a secreção das formigas ajuda quando as aves perdem pena. Existe ainda aqueles que acreditam que os pássaros fazem isso simplesmente por hábito. 9. Os corvos têm empatia. Por mais que sua natureza seja travessa e brincalhona, essas aves são capazes de sentir empatia. Quando um corvo perde uma batalha, ele é consolado por seus colegas. Eles também a memória de pássaro com as quais se deram bem, e podem chegar a ser amigáveis com esses animais até 3 anos depois. No mesmo sentido, os corvos responder negativamente aos inimigos, e agem de maneira suspeita quando encontrar corvos estranho. 10. Os corvos formam GANGUEM na adolescência. Os corvos costumam escolher seus pares e viver com eles em um território fixo por toda a vida. Quando seus filhotes atingir a adolescência, eles deixam o lar e formam gangue com outros da mesma idade. Esses grupos de pássaros jovens viverão e comércio junto até encontrar seus pares, quando então passarão a viver em duplas, seguindo o exemplo de seus pais. O mais interessante desses comportamentos é que os cientistas descobriram que é mais estressantes. Ao analisar os níveis hormonais presentes no sangue de jovens e adultos, foi possível notar maiores concentração dos hormônios do estresse no organismo dos adolescentes, o que nos faz concluir que passar por essa fase da vida não é nada fácil para ninguém.